Estou aqui no centro de Katmandu. Lucas capítulo 16 e verso 16. Apenas essa declaração de Jesus. Estaremos iniciando hoje uma introdução sobre tudo aquilo que queremos conversar com os amados ao longo desse ano. Lucas capítulo 16, verso 16. Glória a Jesus. Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado a vós o reino de Deus. E todo homem esforça para entrar nele. Na versão que está na tela, deixe aí, por favor, no 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus a todo homem que forceja por entrar nele. Essa versão da Almeida atualizada, ela tem umas palavras bastante descontextualizadas, né, para a nossa geração. Enfim, eu gostaria de pedir-lhe, se puder, inclinar sua cabecinha, seus olhinhos fechados. Estaremos orando acerca desse momento. Pai, eu magnifico o teu nome. O Senhor tem sido a razão pela qual nós vivemos. O Senhor é o motivo pelo qual estamos aqui. O Senhor é a nossa força de todos os dias. Tem nos acalentado, nos ajudado, nos direcionado, ajudado o teu povo. E eu te louvo, Paizinho. Peço, portanto, que receba-nos esta noite enquanto queremos aprender a tua palavra. Enquanto eu falar, que o teu Espírito possa nos ensinar uma vez mais. O que estamos a querer fazer é embrenhar naquilo que Cristo Jesus, teu Filho, começou a nos ensinar. Portanto, Paizinho, nos dá a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Como eu venho falando aos amados, essa dinâmica de nós vivemos o reino, estamos trabalhando nisso já desde que chegamos aqui, portanto há 4 anos e 5 meses, onde temos essa ideia no Senhor de desenvolver em nós aquilo que Jesus desenvolveu, desenvolver em nós aquilo que Jesus pregou. Toda a mensagem de Jesus transformada de uma forma contextualizada, onde a gente possa entendê-la e aplicá-la no dia a dia. E é dentro dessa palavra de reino que a gente percebe que foi o que Jesus mais pregou. De todo o tempo que ele permaneceu sobre a terra, diga-se de passagem, os 33 anos e meio, e mesmo os 30 anos de obscuridade, tudo que Jesus fez foi viver o reino e ensinar o reino de Deus. Ele começa vivendo o seu ministério aos 30 anos com o reino de Deus, falando nada menos daquilo que ele já vivia e daquilo que o Pai havia lhe ensinado a falar. Portanto, a mensagem de Jesus, de todo o sermão dele, tinha o contexto de vida no reino para ensinar. E a ideia de Jesus é que a igreja fosse a transmissora dessa cultura, desse estilo de vida do que ele chamava de reino de Deus. E é claro que hoje eu vou levá-los a compreender o porquê que nós vamos trabalhar esse ano essa dinâmica por completo. Por que nas quartas-feiras dirigiu o Espírito Santo a trabalharmos essa temática? Nós vivemos o reino de Deus. Justamente para que não se torne apenas uma frase de efeito ou um slogan para 2018. A grande verdade é que esse direcionamento do Espírito Santo é como uma alcunha profética, como uma designação profética para as nossas vidas, onde queremos sim aplicar essa verdade dia a dia e corrigir em nós
tudo aquilo que precisa ser alinhado com os ensinos do reino de Deus, de modo que, olhando as pessoas para nós, elas possam ver, senão Jesus. Essa é a ideia do reino: nos compilar, nos formar, nos moldar, nos construir de tal maneira em que o mundo, ao olhar para nós, veja em nós as características de Jesus. E isso não é uma coisa muito difícil, mas simplesmente aos nossos moldes é impossível, porque tentamos ser igual a Ele dia após dia, através daquilo que a gente imagina que podemos fazer. Mas Jesus deixou a receita de como viver isso, de como fazer isso. E a receita nada mais é do que reino de Deus. E para isso eu quero levá-los a compreender essa razão de o porquê estamos trabalhando isso. E a ideia é exatamente até o fim do ano, justamente por conta da grandeza dos ensinos de Jesus. Serão pelo menos 45 quartas-feiras, pelo menos, para a gente tentar entender o reino de Deus. Até porque, venha comigo em um texto, para que você compreenda o porquê estamos fazendo isso. Evangelho de Mateus. Se você está com a sua Bíblia e quiser abri-la, senão você pode acompanhar na tela, de acordo com o que os amados irão mostrar. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Por bondade. O versículo também 13. Mateus 13, 13. Lemos Lucas 16, 16. Então, para dar certo, Mateus 13, 13. Disse Jesus: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E por conta disso se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se converta e eu os cure. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. O verso 18. Escutai, pois, a parábola do semeador. E o verso 19, para concluir. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está falando de que toda a temática do reino de Deus, para que se seja vivida, para que seja absorvida, para que os benefícios do reino possam ser ministrados, para que, crendo, possamos vivenciar as bênçãos e as benesses advindas da cruz e a pregação do reino de Jesus, é preciso, antes de mais nada, compreendê-lo. Se não entender a mensagem do reino de Deus e não compreender o que é o reino, de maneira nenhuma conseguiremos trazê-lo para a nossa vida. Nós cantamos aquilo que Jesus ensinou a orar: venha a nós o teu reino, e declaramos isso de maneira enfática, e devemos continuar a fazê-lo. Mas jamais conseguiremos trazer o todo do reino se não compreender na dinâmica exata que Jesus quis ensinar. É por isso que iremos trabalhar metodicamente ao longo desse ano todo, essas lições pormenorizadas, de uma maneira didaticamente aplicada no reino de Deus. Isso posto justamente porque Deus nos deu uma estratégia de entendimento acerca disso tudo. Por quê? Como igreja, queridos, a Igreja Batista Boas Novas possui 33 anos de vida. E nesses 33 anos de vida, no período todo que ela existe, o anseio maior dessa igreja, para a glória de Deus, desde que o pastor Francisco a fundou, ele a iniciou com essa paixão por vidas. E os que são da época em que ele iniciou essa igreja podem testemunhar tal coisa, que o anelo maior do pastor Francisco sempre foi ganhar vidas, fazer com que a igreja crescesse, alcançasse os perdidos e pudesse levar o evangelho às nações. É ou não é verdade? Quem aqui se lembra de tantas falas dele a esse respeito? Alguém se lembra? Várias mãozinhas se lembram. São, portanto, testemunhas antigas de que essa é a visão clara de que essa igreja nasceu para buscar almas.
alcançar os perdidos e torná-la grande em função daqueles que estão de fora vindo para dentro. E por conta desse anelo, durante todos esses anos, tudo que a gente tem feito é buscar métodos para que a igreja cresça. E não são poucos os métodos que buscamos. Não apenas nós, não apenas eu, mas também desde o período, há 20 anos atrás, contou-me o pastor Francisco de quantas coisas ele viajava e trazia e plantava na igreja, na perspectiva de torná-la ativa e produtiva. Isso trouxe os movimentos lá das igrejas batistas de São Paulo, trouxe o movimento do G12, trouxe o movimento dos pequenos grupos, trouxe o movimento dos cursos nos lares, trouxe o movimento das células com o nome de G100. Então nós chegamos e trouxemos o movimento do MDA, tentando juntar com o que é G100 e construir tudo isso. E essas múltiplas tentativas tornou um monte de gente cansada. Assim como tem no Brasil uma quantidade gigantesca de pessoas cansadas e que ouvirem o nome célula já dá coceira, arrepio, ouvir o nome talvez até MDA já dá um grito de pavor. Tanta gente machucada por conta de que a aplicação não deu certo. Não que a estratégia não seja boa. Todas essas estratégias são boas, métodos, aliás. Todos esses métodos são bons, são bem aplicados, são bem desenvolvidos, têm dado certo em muitas igrejas, mas não deu certo aqui. Então, esse período todo, desde que chegamos para não romper com o ciclo que fora plantado anos antes, então, trabalhamos no mesmo contexto. Mas também não conseguimos chegar. Não conseguimos ampliar, não conseguimos ir além. Então, em oração, o Senhor deu a liberdade de aplicar aquilo que Ele já havia ensinado há um bom tempo. E veio construindo ao longo de todas essas tentativas. Perceba que o mundo todo, no que tange evangelho, as igrejas inteiras, o Brasil inteiro, no que tange igrejas, tudo que faz, tudo que nos esforçamos, tudo que tentamos é achar um jeito certo de ganhar almas. Não é verdade? Passamos anos tentando alimentar a igreja, preparar pessoas para alcançar os perdidos. Essa é a nossa estratégia. Lutamos o tempo todo e buscamos métodos dos mais variados e dos mais modernos, na tentativa de trazer as pessoas para que congreguemos juntos. Esse alvo é um alvo divino, é uma proposta boa, é a ideia de Jesus, é o desejo do Senhor que cresça. Diga para quem está ao seu lado, a ideia de Jesus é que a igreja nunca pare de crescer. Sempre Jesus quer que a igreja cresça. Você nunca vai ver a igreja de Jesus estática, morta, parada, como uma água de lagoa, nunca. Você sempre vai ver a igreja de Jesus corrente, andando, em movimento, porque Ele quer que a igreja cresça. É o alvo dele. É por isso que busca-se muitas e muitas mecanismos para alcançar pessoas. Mas nem sempre conseguimos. E a maior parte do tempo dos pastores e das igrejas é gasto na tentativa de alcançar um método legal. Que esse método funcione. Mas enquanto orava, o Senhor disse-me, vocês perdem mais tempo buscando métodos e aplicando métodos do que entendendo o que é de fato ser igreja. Então eu disse, Senhor, eu preciso entender isso. Porque afinal de contas temos que ganhar pessoas. A paixão pelos perdidos nos consome. Ao imaginar uma cidade como essa, que possui pelo menos 190 mil pessoas a serem alcançadas, também nos consome. A máxima de Jesus dita a todos nós a ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma máxima para todos os cristãos. Ele disse através de Mateus, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. É uma máxima de Jesus, é uma ordenança, é uma palavra de direção, mas também uma comissão de responsabilidade. Isso não é dada apenas a algumas pessoas, isso é dado a todas as pessoas. Então qualquer pessoa que está aqui recebeu dele essa máxima. Ide, compartilhe as boas novas, compartilhe as boas notícias, compartilhe o evangelho.
Partilhe com os outros aquilo que te faz bem. Essa é uma decisão do Senhor, de que a igreja leve isso adiante. E nós somos a igreja. Então compartilha com quem está pertinho de você e diga: ele disse isso a mim, mas a você também. Então não há uma só pessoa que esta noite, nem mesmo as crianças, estão isentas dessa palavra de Jesus. É uma máxima. Todos devem ir pregar o evangelho. Todos. E o apóstolo Paulo, quando preocupado com isso, ensinar a igreja, ele nos deu uma fala que é extraordinariamente perfeita. Se não percebam, venha comigo por bondade. Veja como Paulo consegue nos ensinar o evangelho de um modo tão simples, de como ele funciona. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Essa máxima é simples, definitiva, mas é importante para nós aqui. Ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O que temos aqui é Paulo ensinando à igreja em Corinto e, consequentemente, a nós, como funciona o evangelho, a pregação do evangelho. Esses três personagens que estão expostos no texto: Paulo, Apolo e Deus. Primeiro personagem, Paulo, como apóstolo do Senhor, servidor do Senhor, levando o evangelho. Ele aponta para si mesmo e diz: eu plantei. E a palavra plantar que Paulo usa aí do grego zara, significa não apenas colocar a semente, como que semeador, que jogar, mas significa atuar de forma constante para que a semente nasça. Significa cavucar, adubar, preparar, colocar a semente, fechar, para que ela possa brotar. Significa toda uma preparação, todo um envolvimento, todo um trabalho em torno de uma semente para que ela nasça. É o que Paulo diz que ele faz. Ele planta o evangelho, ele prega o evangelho, ele ensina o evangelho, ele anuncia o evangelho a todas as pessoas. Mas ele diz que o Apolo, que era um outro pregador que também trabalhava em Corinto, o Apolo, por sua vez, excelente no ensino, ele regava. E o que é regar? A palavra usada por Paulo por regar é literalmente colocar ou dar água até que seja necessário parar. A ideia de regar é exatamente mantê-la com a saúde plena, viva, sólida, pujante. Todas as vezes que tiver sede, todas as vezes que tiver necessidade de um cuidado, então o regar está dentro desse contexto, de cuidar. Então Paulo está dizendo assim: o evangelho funciona da seguinte maneira: todos devem plantar e todos também devem cuidar. Embora ele cita esses dois personagens de maneira separada, ele não coloca isso como regra, mas ele coloca isso como princípio de sustentabilidade. Porque ele liga as três pessoas em um só fim. Afinal de contas, o terceiro personagem, Deus, dentro do texto, ele diz que Deus é quem dá o crescimento. Então ele vem com o trabalho e coloca a semente lá dentro. O Apolo vem e rega a semente. Mas o único que pode fazer aquela semente brotar é Deus. Ninguém tem o poder de fazê-la brotar. Nós temos o poder de pegar a semente, a palavra, e colocar dentro das pessoas. Mas o poder de fazê-la brotar não compete a nós, não cabe a nós. Mas o que ele quer dizer é que Deus certamente dá o crescimento. Posto isso, ele utiliza a palavra pregar, do grego querusso, e a palavra pregar, querusso, é a mesma que Jesus utiliza dizendo: ide e pregai as nações, ide e pregue o evangelho. A palavra querusso quer dizer anunciar aquilo que vem de dentro, mas que não é seu. Interessante. Querusso quer dizer: eu recebi e por isso ensinei. A palavra querusso não quer dizer que você ensina o que é teu, mas ensina aquilo que você recebeu de outrem. É exatamente isso que Jesus sempre enfatizava e dizia: o que eu recebi de meu Pai é o que eu vos ensinei. O que o Pai me disse é o que eu vos disse. O que o Pai me falou é o que eu estou falando a vocês. Outra vez ele disse: o que o Pai me prescreveu. Prescrever já é diferente de falar. Ele está dizendo: o Pai detalhou para mim. O Pai, olha,
escreveu para que eu pudesse falar exatamente o que ele disse. Portanto, Jesus só ensinou o que o Pai disse para ensinar. Você concorda com isso? Você concorda que Jesus não disse nada de si mesmo? Tudo que ele disse porque o Pai disse a ele. Então significa que da mesma forma, tudo que nós devemos dizer é somente aquilo que Jesus disse para dizer. Portanto, o evangelho que Jesus pregava sobre reino não era dele, mas é o evangelho que veio de Deus. Então a mensagem do reino não era uma mensagem criada por Jesus, foi uma mensagem gerada por Deus e verbalizada por Jesus. Então perceba, do mesmo jeito que Jesus recebeu, nos ensinou, e agora ele diz: vocês têm o evangelho dentro de vocês. Então, já que está dentro de vocês, é querusso, põe para fora. O que ele quer dizer é que eu só posso ensinar, eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Que a boa notícia não é simplesmente o anúncio do nascimento de Jesus. A boa notícia não é simplesmente o anúncio da mensagem de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Não, 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 não. A boa notícia é aquele evangelho que entrou em mim e transformou a minha vida. Por isso ele é boa notícia, porque em mim ele fez efeito. Entende? Ele só é produtivo na vida de outros quando ele for produtivo na minha própria vida. Ele só é eficaz na vida do outro quando ele é eficaz na minha própria vida. É por isso que a dinâmica de reino é tão importante. É por isso que Jesus queria que entendêssemos isso de uma maneira muito clara. Porque não basta ensinar o reino, você tem que vivê-lo. Não basta chegar aqui e dar a todos vocês uma sequência de ensino e dizer: aprenda o reino. É preciso vivê-lo para que possa ensiná-lo. E a ideia de Jesus é que entendamos o reino de tal forma que possamos ensiná-lo. Então melhor é isso. Coloca a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado para animar essa pessoa. Eu estou sentindo falta de barulho aqui, meu irmão. O negócio está meio devagar hoje aqui, pelo amor de Deus. Não pode não. Chacoalha o irmão que está dentro do seu lado e diga: ó, quarta-feira não é de cinza, é de fogo. Puxa vida. Perceba, ele não colocou o evangelho dentro de você? Então o evangelho está aí dentro, puxante, transformando você dia após dia. E perceba, queridos, o evangelho não é um negócio que você entra dentro de uma câmara e aperta um botão vermelho e sai uma fumacinha e você sai lá de dentro transformado. Ou você pega, é como fumar um narguile e transforma você por dentro e você fica legal. Não, 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 não. Esse não é o evangelho. O evangelho não é uma transformação instantânea. O evangelho é uma mudança de vida diária. Eu vou mortificando a minha carne. É o que Paulo disse: todos os dias o Espírito me ajuda a mortificar um pouco mais. Agora perceba, me animou, hein? Agora perceba que como igreja, a ideia de Jesus é que a gente partilhe isso. Compartilhe. Mas como a gente vai compartilhar se não compreendê-lo? A verdade é essa. E como vamos compreendê-lo se não estudá-lo? E se compreendê-lo, por que devemos compartilhar? E como faremos isso? É o que quero dizer agora. A ideia de Deus é muito simples, mas poderosa. Se Paulo nos ensina que todos nós podemos plantar e também podemos regar, porque Deus é quem é responsável pelo crescimento, significa que na Boas Novas é Deus que faz ela crescer. Concorda? Então, já que você concorda, diga comigo: a responsabilidade de fazer essa igreja crescer não é minha. Isso não é legal? Você devia ter aplaudido, porque tirou de seus ombros uma responsabilidade. Ela é totalmente de Deus. Mas a responsabilidade de partilhar o evangelho para que ele faça crescer é minha. Então você consegue dizer isso? A responsabilidade de compartilhar o evangelho para que Deus faça crescer, essa é minha. Então é uma parceria, você e Deus, ó, lado a lado. Você fala, Deus abençoa. Você fala e Deus cura. Você fala e Deus age. Você fala e Deus planta. Sabe? Está em nós o poder de gerar.
Está nele o poder de fazer crescer. Quando Paulo ensina-nos isso, então o Senhor deu-me uma clara ideia. Ele me fez uma pergunta. Eu disse: ok, Senhor, eu entendi. A gente perde tempo buscando a estratégia. E o que o Senhor quer me ensinar com isso? Ele disse: filho, o que eu quero ensinar é que vocês não precisam buscar estratégia. Isso é dramático. Fala baixinho no ouvido de quem está ao seu lado. O Senhor disse ao pastor: não precisa buscar estratégia. Uau! Você não precisa buscar método, ele disse-me. Eu digo: então como eu vou fazer a igreja crescer? Ele diz: não é você que faz. Sou eu. Eu digo: ok, então como é que você vai fazer a igreja crescer? E ele me disse: vocês precisam entender que vocês são a estratégia. Eu não tenho que buscar métodos, porque a estratégia já existe. A estratégia que ele deu é a igreja. Para cada igreja ele colocou um alcance. E para Boas Novas ele colocou um alcance. Eu quero, sem dúvida nenhuma, ir até onde ele marcou. Entretanto, perceba, como podemos compreender que somos a estratégia? Como seremos a estratégia lá no trabalho? Venha comigo, você vai compreender isso agora. 2 Coríntios, capítulo 5. Veja o que Jesus nos ensina através de Paulo. Verso 14. 2 Coríntios 5, 14, o apóstolo Paulo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Uau! Agora Jesus, em Paulo, desata um nó aqui. Leia comigo de novo esse versículo. Pode deixar a filhinha na tela. Leia comigo esse versículo, por favor. Verso 15, todos juntos, vamos lá. 1, 2, 3. E... ok, linda fala. Quantos aqui esta noite têm a convicção de que Jesus morreu por ti? Quantos têm? Você tem essa convicção? Então você creu nele, porque você creu nele, e a tua crença nele te levou a morrer para o mundo. Aí você foi batizado nas águas, e no que você foi batizado nas águas, você ressuscitou para Cristo. É isso mesmo? Você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Concorda? Sim, o apóstolo Paulo diz isso aos Romanos do capítulo 6, aos Colossenses do capítulo 3, verso 1. Se já morrestes e vos ressuscitastes, então não pensam mais nas coisas desta vida. O que Paulo está querendo nos ensinar é que se Cristo morreu por nós, nós cremos nisso, absorvemos isso, então ele passou a viver em nós, porque ressuscitamos nele também, porque a velha vida já morreu, e a nova vida passou a viver. Isso quer dizer o quê? Ele diz: portanto, se você fez isso, se Jesus morreu por você, deixa o texto na tela, filha, veja. Ele morreu por todos, para os que vivem, diga comigo, para que? O que ele quer dizer? Que agora você vive, mas que não deve mais viver para si mesmo. Tem que viver para quem? Uau! Muda tudo a vida da gente. Ele está dizendo: já que você me aceitou, já que você morreu para o mundo e ressuscitou comigo, então a vida que você vai viver agora
não deves mais viver para ti. Mas a partir de agora, tudo que você for viver tem que ser para mim. E o que isso implica na minha vida? Implica um novo jeito de viver. E pergunte então para essa pessoa tão linda e cheirosa pertinho de você e diga: você está vivendo para quem hoje? Você está vivendo para quem hoje? Responde para mim, por favor. Para quem? Para quem? Vivemos para Jesus. De 24 horas do nosso dia que vivemos para Jesus, 8 horas pelo menos, muita gente dorme. Então sobra 16 horas. Das 16 horas, quantas das 16 horas você vive pensando nele e fazendo as coisas resultantes a ele? Por favor. Quantas? Não vivemos para Jesus? Então, nesse caso, quem poderia viver só para Jesus só seriam os sacerdotes, que ficariam tempo integral a serviço de Jesus. Então esse versículo se enquadrariam apenas nos pastores, evangelistas ou missionários? Está correto isso? Ou ele está dizendo isso acerca da igreja? E como é que eu posso trabalhar o dia inteiro, estudar o dia inteiro, ensinar o dia inteiro e sei lá, fazer tudo que eu tenho que fazer o dia inteiro e ainda viver para Jesus? Tudo que eu vou fazer, não fazer mais em mim, mas em Jesus. Está lavando louça em Jesus. Não é com Jesus, é em Jesus. Porque com Jesus eu posso sair da minha casa e ir para um lugar que Jesus não vai. Mas em Jesus eu só vou no lugar que Jesus iria. Eu só beberia o que Jesus beberia. Eu só assistiria o que Jesus assistiria. Eu só falaria o que Jesus falaria. É completamente diferente. Então é um novo jeito de viver. Para que eu seja a estratégia de Jesus, é simplesmente compreender que eu não posso mais viver para mim. Então digamos, você está atendendo um cliente. Você está vendendo para um cliente. Você nem pode falar de Jesus no seu ambiente de trabalho. Você nem pode. Porque se você falar, teu patrão pode dizer: você está confundindo negócio aqui, religião com o trabalho aqui. Não pode não. Mas então como é que eu vou falar de Jesus se eu não posso falar dele no meu ambiente de trabalho? Mas se você não vive mais para ti e vive para ele, você não precisa mais falar. Você não precisa mais falar mais nada, porque a sua própria vida já é a pregação. É por isso que Jesus não precisava nem falar. Onde ele chegava, o jeito dele ser já pregava. Você já encontrou pessoas tão amáveis, tão gentis, tão cheias de Deus, que só a presença dela te constrangia? Já aconteceu isso com você? Já encontrou pessoas assim? Precisava ela pregar? Porque ela tinha tanto Jesus dentro dela, que o próprio cliente sentiria necessidade de ouvir de Jesus e perguntaria: você é diferente? Como você é diferente? Nossa, tem uma paz. Então você só poderia dizer: é que não sou eu, é que tem Jesus aqui dentro. Todo o evangelho já foi para dentro dela. Tudo que o Espírito Santo precisava era só isso. Um dia eu estava viajando a Minas Gerais com Montales. Então eu orava no carro e dizia: Senhor, eu preciso melhorar meu evangelismo diário. E eu queria que o Senhor me ajudasse mais. Eu preciso de mais tempo contigo. Eu preciso de ter um tempo exclusivo para fazer a tua obra diariamente. Então ele disse assim para mim: filho, não prometa o que você não pode cumprir. Eu disse: mas eu preciso melhorar minha dinâmica de evangelismo. Ele me disse: me dá apenas 1 minuto por dia. 1 minuto por dia. Eu digo: mas Senhor, 1 minuto? O que é isso? Eu posso te dar 10 minutos. 1 minuto não é nada. 1 minuto, Senhor, é 60 segundos. O que faz com 60 segundos? Você liga o micro-ondas com 60 segundos, rapidinho está quente a boia.
Não é verdade? 60 segundos passa tão rápido, não dá para fazer nada. Eu posso te dar meia hora, uma hora, quem sabe até mais. E ele diz, não fale que não pode me dar. Eu só quero 1 minuto. Eu digo, mas Senhor, não é nada, 1 minuto não é nada. E ele diz, filho, repita comigo a frase, Jesus te ama. Repita essa frase o máximo que você puder, computando no período de 1 minuto. Eu consegui falar 26 vezes em um período de 1 minuto. E não é correndo não. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele disse, em 1 minuto você poderia alcançar 26 pessoas. E eu digo, mas Senhor, e uma palavra só dessa, uma frase dessa tem efeito? Ele disse, na minha mão, uma frase dessa eu converto uma cidade inteira. Ele só precisa de uma palavra. O centurião sabia disso. Ele disse a Jesus, basta o Senhor dizer uma palavra só. E a gente quer que ele dê o sermão inteiro. Entende? Nós somos a estratégia. Então melhora essa saudação animada e coloca a mãozinha sobre o ombro de quem está perto de você e diga, você é a estratégia. Onde a gente estiver, queridos, esse evangelho tem que fluir de dentro de nós. Olha o que Jesus disse a nosso respeito. Evangelho de João, capítulo 7. Venha comigo por bondade. Evangelho de João, capítulo 7. No último dia da festa, Jesus diz algo tão maravilhoso. Verso 37. Ele diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o verso 38, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não disse, quem crer em mim, usar um bom vestido, pentear o cabelo, passar o gel, fazer a barba, usar o sapato lustrado, ter a Bíblia debaixo do braço, ler a Bíblia 5 vezes por semana. Ele não disse nada disso. Ele não disse quem tiver 5 horas de oração por dia, quem conseguir pregar um sermão de 45 minutos, quem tiver uma boa dialética, quem tiver um oratório legal, quem estudar hermenêutica, quem fizer exegese, quem for bacharel em teologia. Ele não disse nada disso. Ele disse, quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Não depende de você, você creu nele, ele quer usar você. É simples assim. É simples assim. Eu só sou o mecanismo, entende? Isso é simples. Ele continua através do apóstolo Paulo me ensinando, até porque acabou o tempo. Olha o que diz, versinho 17, 18, por favor. Minto, 16. Temos que passar nesse aqui. Verso 16 de 2 Coríntios 5 diz assim: é assim que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais desse modo. O que Paulo está dizendo aqui? Ixi, está longe, já li tudo. O que Paulo está dizendo aqui? Eu já morri para o mundo. Eu já revivi em Cristo. Então eu não vivo mais como vivia para mim. Eu vivo agora para aquele que me ressuscitou. Então, já que agora eu tenho um novo estilo de vida em Jesus, ele está dizendo, a partir de agora, vivendo a vida em Jesus, você vai passar a olhar as pessoas como Jesus olha. Olhando as pessoas como Jesus olha. Paulo diz, eu agora a ninguém mais vejo como na carne. Eu não olho mais a ninguém com base na carne. Eu olho para as pessoas com base no que eu vivo em Jesus, no Espírito. Como o quê? Como alvos, como vidas. Quando ele me dá essa gestão de espiritualidade, eu percebo que se torna mais fácil servir a Deus. Porque se eu conseguir olhar as pessoas como Jesus olha, você já pensou? Você olhar a pessoa que fala mal de ti como Jesus olha? Olhar o teu inimigo como Jesus olha?
Olhar o teu concorrente como Jesus olha. Olhar o vizinho xarope como Jesus olha. Olhar o malfeitor como Jesus olha. Na rua o homem olhar a mulher mal vestida ou sedutora como Jesus olha. A mulher olhar o homem bonitão igual o Cris Duran como Jesus ora. Irmão, hoje, só para constar, estava no mercado hoje, então eu falei para a moça do caixa, falei, olha, quarta-feira que vem na IBBN, aqui perto, na rua tal, nós vamos ter a presença de um cantor de Deus, homem de Deus, Cris Duran. Ela regalou o olho, não, eu digo, sim, eu pensei que ela ia desmaiar, irmão. Ela falou, meu Deus, eu gritei tanto por causa dele, nossa, eu vou estar lá. Falei, vai, mas agora ele não é o mesmo não, minha filha. Agora é cheio de Jesus. Você vai lá que Jesus vai te catar pela orelha e vai ser bom. Ela diz, eu vou, que hora que tem que chegar? Eu falei, chega cedo. Entende? Você imagine? Fecha parênteses. Deixa ele para lá. Mas no momento em que eu passo a viver em Jesus, é possível olhar as pessoas como Jesus olhava. Aí o cara não peca, irmão. Sabe? Aí você pode andar em lugares onde as pessoas estão seminuas e você consegue ser crente no meio disso. Porque ninguém mais olha como a carne, mas olha segundo Deus. Entende? Na expectativa de que aquela pessoa se renda a Deus como você se rendeu. É Paulo que está dizendo isso. Isso aqui não é eu, não é ninguém. É Paulo que está dizendo. É possível viver esse evangelho. Entende? É possível não mais viver a carne. É por isso que ele disse, não mais vivo eu, mas agora o Cristo vive em mim. Agora, pergunte para essa pessoa tão querida, diga, é possível realmente Jesus viver em mim desse ponto? Você acha que Paulo ia mentir, irmão Juvelino? Você acha que ele ia nos orientar uma coisa da qual seria impossível fazê-lo? Ele está nos dando um método mais simples de ser santo em um mundo de pecado, de ser justo em um mundo de injustiça, de viver o reino em um mundo de império. Ele está ensinando-nos a simplesmente viver para Cristo. Depois você pode ler os Colossenses capítulo 3, verso 1 a 8. Você vai ver o que Paulo orienta. Essa cabeça determinante nas coisas carnais passa a ser dominada pelos pensamentos de Cristo, determinante nas coisas espirituais. Perceba, eu concluo essa fala desta noite, essa introdução do reino que iremos, sem dúvida nenhuma, entrar na próxima quarta que estiver falando. Olha o que diz Deus no verso 18. É aqui que se concentra a estratégia. Verso 18 e o verso 19 de 2 Coríntios capítulo 5. Ele diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tenta entrar comigo primeiramente nesse versículo. Pode deixar na tela, por favor? O que Paulo está dizendo é que toda essa graça que acabei de vos dizer vem de Deus. E nós éramos inimigos dele. Aos Romanos, no capítulo 5, versículo 9 e 10, Paulo diz que antes éramos inimigos de Deus, mas ele nos reconciliou através do sangue de seu Filho Jesus. Nos tornou amigos dele. Todos nós aqui éramos irreconciliáveis, inimigos eternos de Deus, separados pela dimensão do pecado. Mas Paulo está dizendo que através de Cristo Jesus, Deus reconciliou-nos com Ele mesmo. Deus deu o seu Filho para que fizesse essa ligação, essa amizade entre nós e Ele, fosse reatada outra vez. Isso não é maravilhoso? Fala a verdade. Eu estou achando vocês muito devagar hoje. Misericórdia. Diga para quem está pertinho. Isso não é bom? É bom, não é verdade? Não é bom? Você era inimigo dele, agora você ficou amigo dele, irmão.
Você não podia nem passar perto de Deus, agora Deus mora em você. Uau! Ele fez isso conosco. E não apenas nos reconciliou com Ele, mas o que Ele fez mais? A mesma graça que nos reconciliou com Ele, a mesma palavra de Jesus que reatou o laço entre Deus e eu, Ele pegou a mesma palavra e colocou dentro de mim, assim como colocou dentro de você. Para que assim como Jesus, escute isso, assim como Jesus estava reconciliando o mundo para com Deus através do seu sangue, Ele nos deu a oportunidade de, através da nossa palavra, reconciliar os mesmos pecadores com Deus. Caramba, que é isso? Ele nos reconciliou e disse: agora o privilégio de vocês é reconciliar outros. Jesus nos reconciliou, agora por causa dele, por meio dele, nós podemos reconciliar outros. Então ele diz: vocês é a estratégia. A distância entre uma pessoa sem Jesus e Jesus, somos nós que determinamos. A ligação entre uma pessoa sem Jesus e com Jesus, é nós que temos. Ele está dizendo: vocês são a estratégia. Nós somos a estratégia. Ele não apenas colocou em nós a palavra da reconciliação, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que significa isso? Que você está aqui por uma razão: reconciliar as pessoas para com Deus. O seu ministério não é louvar. O seu ministério não é pregar. O seu ministério não é ensinar. O seu ministério não é limpar a igreja. O seu ministério não é a cozinha. O seu e o meu ministério é reconciliar as pessoas para com Deus. Esse é nosso ministério. Essa é a estratégia. Então eu sou a estratégia, você é a estratégia. É por isso que quando Ele me deu isso, brevemente eu vou te mostrar. Olha o verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha o verso 20. Eu termino esse texto com o verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Meu Deus! É como se Deus estivesse suplicando ao mundo pelo nosso intermédio: reconciliem-se comigo. Você já pensou que lindo isso? E eu quero pensar com vocês lá na frente. Nós vamos estudar o que significa ser um embaixador. Mas antes de orar, Ele disse: vocês são a estratégia. A igreja é a estratégia. E nós temos que sair daqui essa noite com essa consciência: nós somos a estratégia. Ninguém mais, nós. Todos aqueles que estão em Cristo são a estratégia. Então não podemos e nem devemos esperar outros métodos, outra estratégia, porque nós somos. Se nós entendermos isso, queridos, não precisava nem de carreta de evangelismo, não precisava de qualquer outra coisa, porque nós somos a estratégia, entende? Todas essas coisas seriam complementos àquilo que nós já faríamos. Nós somos a estratégia. Se cada uma das pessoas aqui esta noite entender que Ele é a estratégia, em pouquíssimos dias não vai haver espaço algum nessa igreja para colocar os perdidos que se renderem a Cristo. Simples assim. Mas e como isso vai funcionar? Eu vou lhes revelar na outra semana. Só vou colocar na tela. Olha o que Jesus nos ensina. Ele me deu uma visão muito clara de como podemos aplicar isso. O reino de Deus. E essa visão se chama Conecte. Diga comigo: conecte. Conecte. O que é isso? Só para nós orarmos. Você vai poder levar esse pensamento consigo para casa.
eu estava orando bem cedo, 5 e pouco da manhã, e o Senhor me fez uma pergunta. Ele disse: filho, vocês têm uma fonte de informação global muito grande, na qual vocês buscam todo tipo de conhecimento. Como se chama essa fonte? Eu digo: Senhor, a internet é a maior fonte. Ele diz: pois bem, se parece comigo. A internet se parece comigo. Eu digo: por que, Senhor? Ele diz: porque tudo que vocês querem de informação, vocês vão na internet. Vocês acreditam que ela possui toda a informação global, e de fato ela possui trilhões de informações. Ele disse: mas eu sou maior do que a internet. Eu sou a fonte infinita de informação e conhecimento. Eu digo: legal, é verdade, Senhor. Verdade. Então ele me disse: como você faz para buscar a informação na internet? Eu digo: Senhor, a gente acessa ela. E ele disse: como? Eu digo: um computador. E ele disse: não, você não consegue com um computador. Eu digo: sim, tem que ter um computador. Ele disse: não, você tem que ter algo a mais. Eu digo: já é verdade, tem que ter um modem, uma placa de rede. O modem codifica a linguagem da internet para que eu possa compreendê-la. E ele disse: pois bem, então você tem a internet, você tem um modem e você tem um computador. Eu digo: sim, Senhor, é verdade. E ele diz: igualzinho a mim. Eu digo: mas como igualzinho ao Senhor? E ele diz: pois bem, eu sou uma fonte de conhecimento, de salvação, de iluminação, de vida, de bênção, de luz. Ele disse: e vocês são um mundo em trevas. Eu disse: é verdade. E ele diz: portanto, os computadores sem o modem não têm acesso à fonte de luz, de informação. Eu digo: onde o senhor quer chegar? Ele disse: vocês são os modems. O mundo são os computadores. O único jeito de o mundo me conhecer, conectar-se à fonte de luz, é tendo um modem chamado igreja, que os coloca dentro da rede. Por isso, um connect. Eu sou um connect. Você é um connect. As pessoas que estão ao lado da tua casa, que não conhecem Jesus, elas poderão acessar Jesus através de quem? De você. Porque você é a porta de conexão. Você é o meio pelo qual Deus encontrou de reconciliar o mundo consigo. Entende? Você é esse meio. Eu sou um connect. E como eu posso partilhar o reino? Eu sou um connect. Qualquer pessoa, eu posso partilhar o reino com qualquer pessoa. Portanto, eu não preciso reunir uma célula em casa com 20 pessoas para me partilhar. Eu posso estar no ponto de ônibus com alguém, eu faço um connect com ela. Eu posso conectar ela com Deus, porque eu estou ligado nele. Entende? Mas eu vou deixar isso para outro dia. Eu quero agora orar com você e pensar em algo muito simples com você aqui esta noite. Nós temos 2 jeitos de viver. Eu queria que você ficasse em pé já. O primeiro jeito é vivermos como se tudo não fosse acabar. Podemos viver um dia atrás do outro, como um ciclo interminável, como se nada disso fosse acabar. Podemos viver assim. Ou podemos viver com a consciência de que a esperança de alguém somos nós. Então tem esses 2 jeitos de viver. Podemos viver ignorando o pedido de socorro dos perdidos, ou podemos entender que nós somos um instrumento que Deus quer usar para abençoar alguém. Eu queria que você inclinasse sua cabecinha e pensasse nisso agora. Qual é a escolha que vamos fazer? Que tipo de pessoas nós queremos ser? Que tipo de igreja nós iremos ser? Aqueles que vivem um dia atrás do outro como se a vida fosse interminável e ficasse tudo bem até a eternidade? Ou vamos viver como assumindo a responsabilidade, entendendo que somos sim o instrumento de cura para alguém, que sem nós esse alguém não se reconcilia com Deus? Então a minha sugestão
é que saiamos daqui mais cheios de Jesus do que entramos. É que esvaziamos cada vez mais de nós mesmos e possamos nos encher dele mais e mais. Pois se estivermos cheios dele, sentiremos o que as pessoas sentem, olharemos como ele olha e viveremos como ele vive. Com seus olhinhos fechados, eu oro agora. Paizinho querido, é no nome de Jesus. Eu oro com essa igreja, Senhor, em essa primeira noite de reflexão, onde a gente faz essa introdução, Senhor, daquilo que Tu tem nos orientado a ser a estratégia da IBBN para alcançar os perdidos, tanto aqui quanto no mundo afora. Entendendo que cada pessoa que está aqui esta noite, Senhor, é um instrumento Teu em potencial. Até aquele que não consegue sequer abrir a boca para verbalizar uma palavra, justamente porque não parte dele, ele não tem esse dom, mas o jeito dele ser, Senhor, apenas o jeito, apenas a vivência dele em Ti, já é o mecanismo necessário para que Teu Espírito o use. Eu acredito, Senhor, que não há uma só pessoa nesta vida na qual o Senhor tenha chamado, que o Senhor tenha salvado, que não tenha utilidade para Ti nesse mundo de conexão. E é por isso, Paizinho, em nome de Jesus, que eu quero pedir que nos ajude a nos conscientizar, que como igreja, Senhor, nós possamos sair daqui esta noite pensando se a nossa vida vai ser relevante na vida de alguém, ou se vamos nos contentar em simplesmente ter tido a experiência de que alguém foi relevante na nossa vida e nos acolhemos a isso, Paizinho. Mas eu quero crer, Senhor, que cada um de nós sairá daqui esta noite entendendo que a estratégia somos nós, e que nós podemos viver esse evangelho de uma maneira tão pujante que até aqueles que nos têm por inimigos um dia hão de ser salvos por meio do testemunho de vida de nossa própria vida. Aqueles que falam mal de nós e até daqueles que trabalham conosco em alguns ambientes, que eles possam ser alcançados e transformados simplesmente por observarem que o estilo de vida desse irmão, dessa irmã que nesse ambiente trabalha, o contagiou de tal maneira que ele percebeu que só pode viver assim aquele que vive com o Cristo e no Cristo o tempo todo. Por isso, Paizinho, eu peço que Jesus seja grande dentro de nós e que nós diminuamos, que Jesus assuma todo o espaço do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, e que não fique uma só pessoa aqui esta noite cujo Teu Espírito não possa inspirá-lo para ele se tornar uma estratégia viva, real, de unidade e também de reconciliação das pessoas desse mundo para contigo. No Senhor, confia em nós a Tua palavra, confia na IBBN, nós iremos praticar isso, nós iremos assumir esse compromisso, nós iremos sim conectar as pessoas contigo, Senhor. Nós não deixaremos com que aqueles que chegarem até nós sejam levados pelo diabo para o inferno, mas nós queremos sim, em nome de Jesus, oportunizar a todas as pessoas que conseguirmos o espaço no Teu reino, onde eles possam se conectar contigo também e viver o mesmo evangelho que nós vivemos. Por isso, Paizinho, eu quero Te agradecer por essa primeira noite, por esse sentimento de compartilhar esse princípio da conexão, de sermos um connect, pois é através de sermos um connect que poderemos ensinar o Teu reino, as 45 lições do Teu reino dentro de cada um deles, para que eles possam dar às pessoas aquilo que eles vivem e aquilo que eles têm. Oh Paizinho, eu sei que Tu está conosco, eu sei que Tu está com cada cristão aqui. Tu tens ouvido a oração de irmãs e de irmãos que têm pedido a Ti meios para falar de Ti para outros cujo acesso é limitado, mas eu acredito, Senhor, que barreiras estão sendo quebradas, que portas estão sendo abertas, pessoas procurarão entender o porquê que esse irmão, essa irmã é diferente, porquê que os negócios dele vai bem, porquê que a vida dele vai bem, por que ele é diferente, e ele vai poder dizer de maneira clara e contundente: porque é Teu Filho Jesus que está brilhando dentro dele, na alma dele, porque ele está cheio de Ti. E é justamente por conta disso, Senhor, que nós acreditamos que a IBBN irá crescer, por quanto que o Senhor irá fazer crescer. Mas a nossa parte, nós queremos sim, a nossa parte nós queremos fazer, queremos ser os semeadores, queremos ser aqueles que plantam, queremos ser os regadores, acreditando que o Senhor é que dará o crescimento. Diga bem alto comigo: eu sou a estratégia de Deus para Dourados.
Outra vez, diga. Abraça quem está perto de você e diga isso para ele: eu sou a estratégia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vai em paz, tenha um fim de semana maravilhoso.